A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir hoje aqui no Jornal da Educação. Paralisia do Congresso na análise do orçamento põe em risco verba para a educação. Detran-RN implanta agendamento online para vistoria de transporte escolar. A Durne Sindicato lança campanha contra todas as formas de assédio. Bacharelado em Educação Física e graduação em Fonoaudiologia da UFRN, avaliados como os melhores do país entre as instituições públicas. E ainda, uma entrevista ao vivo com Michael Castro, coordenador de Arte e Cultura do DCE, e Emiliane Thalia, aluna residente da Residência Central da UFRN. Iremos falar sobre as dificuldades enfrentadas por alguns estudantes residentes durante a pandemia. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou Edinaldo Martins e esse é o seu mais novo espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano da educação. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. A volta das amarras fiscais neste ano e a falta de aprovação do orçamento já colocam em risco repasses do governo federal para a educação. Estados e municípios podem ficar sem receber a complementação do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, nos próximos meses. A iminência de esgotamento dos recursos é mais crítica em algumas áreas do governo. O problema também pode deixar militares das Forças Armadas sem salário a partir de abril. O caso do Fundeb é um dos mais delicados. Ao apresentar o orçamento de 2021, em agosto do ano passado, o governo condicionou 73,4% da verba de complementação do fundo a uma autorização posterior do Congresso. Sem esse aval, os recursos acabam entre abril e maio e os estados podem ficar sem os repasses. Governos regionais com arrecadação insuficiente para garantir o valor mínimo nacional por aluno recebem mensalmente uma complementação de recursos da União. A verba é aplicada no ensino básico. O problema deste ano está na chamada regra de ouro, norma que impede o governo de se endividar para pagar despesas correntes, como salários, previdência e benefícios assistenciais. Para não descumprir a regra, o governo precisa pedir autorização ao Congresso para emitir mais dívida do que o estipulado na lei e, assim, conseguir executar todo o seu orçamento. Neste ano, a equipe econômica estima que precisará emitir títulos da dívida pública no valor de 453,7 bilhões de reais, acima do limite da regra de ouro. O valor, quase um terço de todos os gastos previstos para 2021, apenas poderá ser liberado após a autorização dos congressistas. No entanto, não há previsão para votação das contas deste ano no Legislativo. Jornal da Educação. Extra Classe. O Departamento Estadual de Trânsito do RN, o Detran, lançou uma nova ferramenta de agendamento de vistoria de transporte escolar realizada diretamente do site do órgão, o www.detran.rn.gov.br. Com a novidade, as prefeituras do interior do estado já podem acessar o site do Detran e agendar a vistoria obrigatória da frota de transporte escolar registrada pelo município para o traslado dos estudantes da rede pública. O sistema já se encontra disponível para agendamento nas unidades do Detran, sede aqui em Natal, e nas Ciretrans distribuídas no estado. A partir da próxima segunda-feira, dia 1º de fevereiro, o agendamento da vistoria do transporte escolar também começa a ser atendido nos grupos executivos do órgão situados no interior. Para agendar a vistoria preventiva, bastando acessar o site do Detran e clicar no botão Agendamentos na parte central do portal. Na página seguinte, aciona o ícone Veículos, depois Transporte Escolar e, por fim, digita no formulário de identificação o CPF do solicitante e escolhe, na opção de serviço, Vistoria para fins de autorização de transporte escolar, escolhendo data e horário disponíveis para o serviço.
Educação em Pauta. Com o objetivo de discutir e planejar as ações do Adurni Sindicato para o primeiro semestre de 2021, a diretoria da entidade se reuniu de forma remota e um dos principais pontos levantados foi a construção de ações na universidade em defesa dos direitos humanos. Nesse sentido, será dado início a uma campanha contra todo e qualquer tipo de assédio, seja ele sexual, moral ou institucional, como explica Gilca Pimentel, vice-presidente do Adurni Sindicato. O Adurni Sindicato, a partir do dia 1º de fevereiro, inicia uma campanha educativa sobre todas as formas de assédio, na direção de contribuir com a reflexão e combater todas as formas de assédio, sejam eles sexual, moral ou institucional. Então é uma campanha que vai durar 4 semanas, vai estar disponível nas redes sociais e no YouTube. O início é dia 1º agora de fevereiro, A campanha tem o título Contra todas as formas de assédio sexual, moral ou institucional. Então ela encerra dia 25 de fevereiro e um dado importante para a gente refletir é que a ouvidoria de 2011 a 2021 recebeu 187 denúncias de assédio moral. E o assédio moral, ele se configura com comportamentos, que se caracterizam como uma tentativa ou intenção ou não, de humilhar, menosprezar, rebaixar, ofender. Então, 70% das denúncias que foram recebidas pela ouvidoria de 2011 a 2021, 70% delas se configura como assédio moral. Então, essa é a intenção do Adurni Sindicato, de contribuir, e ao mesmo tempo oferecer para a categoria, para os professores e professoras, o acolhimento, em caso em que o professor realmente se sinta e tenha tomado a decisão de fazer a denúncia. Então, o Adurni Sindicato disponibiliza seu aparato jurídico, político, para defender as vítimas de assédio. Depois do intervalo. Bacharelado em Educação Física e graduação em Fonoaudiologia da UFRN, avaliados como os melhores do país entre as instituições públicas. A Adurni Sindicato convoca docentes sindicalizados para a execução do processo que isentou os servidores da incidência do imposto de renda sobre o auxílio creche. E ainda uma entrevista ao vivo com Michael Castro, coordenador de Arte e Cultura do DCE, e Emiliane Thalia, aluna residente da Residência Central da UFRN. Iremos falar sobre as dificuldades enfrentadas por alguns estudantes que estão residentes dentro da universidade durante aqui a pandemia. Agora, 12h38, a gente volta logo após o intervalo. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Agora 12h40 em Natal. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurni Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios, além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva. O Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurni.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação. Extra Classe.
O bacharelado em Educação Física e a graduação em Fonoaudiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte foram avaliados como os melhores do país entre as instituições públicas na última edição do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD. No último ciclo avaliativo, mais de 75% dos cursos da UFRN obtiveram conceito 4 ou 5, pontuação considerada de excelência. Na edição de 2017, o curso de Educação Física Licenciatura foi destaque no país. Na última avaliação divulgada do ENAD relativa a 2019, foi a vez do Bacharelado em Educação Física, que se posicionou como o melhor do Brasil. O curso de Fonoaudiologia também apresentou uma evolução significativa, visto que saltou da nota 3 em 2016 para 5 em 2019, alcançando a maior nota geral do país entre as instituições públicas de ensino. Educação em pauta. Os docentes sindicalizados ao Adurne Sindicato, independente da data em que se sindicalizaram, que receberam o auxílio creche ou pré-escolar no período de fevereiro de 2010 a janeiro de 2021, serão beneficiados por mais uma ação vitoriosa da assessoria jurídica da entidade. Quem falou ao Jornal da Educação sobre o assunto foi a assessora jurídica do sindicato, Andréia Araújo Munemassa. Professores e professoras que têm ou tiveram filhos em idade escolar no período de 2010 até 2021 e que receberam auxílio creche, têm direito à devolução do imposto de renda que vocês pagaram sobre esse benefício, o benefício do auxílio creche. O Adurne Sindicato, através do escritório Munemassa Advogados, ingressou em 2015 com uma ação e nós ganhamos essa ação já está em fase de execução, onde devido à devolução desse imposto de renda cobrado durante esse período de 2010 até hoje, no auxílio creche que vocês tenham recebido, por conta de ter filhos em idade escolar. É preciso entregar uma documentação específica que consiste em fichas financeiras de 2010 até hoje, até 2021, e declaração de imposto de renda também de 2010 até 2021. Essa declaração de imposto de renda vocês podem obter no site da Receita Federal. Maiores informações também vocês podem obter através do site ou do e-mail do escritório, que é atendimentomunemassa@gmail.com. Mais de 300 filiados serão beneficiados pelas ações de execução que serão propostas pela assessoria jurídica do Adurne Sindicato de forma individualizada na Justiça Federal. Mas para que a execução seja ajuizada, o docente precisa fazer o envio da documentação necessária em PDF para o e-mail atendimento@munemassa.adv.br. Após o envio da documentação, serão enviados ao docente a procuração e o contrato de honorários, que serão de 10% sobre o valor que o sindicalizado vai receber após finalizada a execução e efetivado o pagamento através do RPV, que é o pagamento de até 60 salários mínimos realizado pela Justiça Federal. Jornal da Educação. Entrevista. Com a situação da pandemia, muitos jovens estudantes vindos de outras cidades para morar aqui em Natal e estudar no campus central da UFRN retornaram para as suas famílias. No entanto, essa não foi a realidade para todos. Alguns alunos não puderam voltar ao seio de suas famílias e tiveram a necessidade de continuar morando aqui em Natal. É o caso de um grupo de pessoas que encontra-se alojadas na residência universitária. Esses jovens estão enfrentando uma série de dificuldades e procuraram o Diretório Central dos Estudantes da UFRN em busca de ajuda. Bom, sobre o assunto, vamos conversar agora aqui ao vivo no Jornal da Educação com Michael Castro, coordenador de Arte e Cultura do DCE, e Emiliane Thalia, aluna residente da Residência Central da UFRN. Boa tarde, meninos. Sejam bem-vindos aqui ao Jornal da Educação. Boa tarde. Boa tarde. Como é que está a situação desses estudantes? Quantos são, na verdade, que estão nessa situação lá pela residência?
Então, na residência central da UFRN, que se encontra ao lado do MD, tem mais ou menos 65 alunos que estão nessa situação. Já na biomédica são mais de 30 alunos. A gente não contabilizou todos porque alguns não voltaram do seu interior depois do recesso, pois teria essa incerteza quando o auxílio iria cair ou não. E foi optativo voltar ou não? Foi uma escolha dos estudantes ficar aqui em Natal? Sim, foi uma escolha, porém uma escolha que era você ir com medo, né? Vários ficaram por medo de infectar suas famílias, muitos teriam grupo de risco em casa, muitos teriam projeto de artigo e não teriam o equipamento em casa, então na residência seria melhor para eles, porque tem os computadores, mesmo que com a dificuldade dos computadores e internet, a gente poderia continuar o projeto do artigo. E muitos não foram também por ser de outros estados e pensar que a pandemia iria acabar logo cedo, né? A gente teve essa ideia que isso demoraria um mês, pouco menos, né? Então, teve outros de outros estados, São Paulo, Ceará, Recife, então não foram com esse medo de irem e ter que voltar no mesmo instante. E a situação hoje, a universidade sabe dessa situação? Vocês já conversaram com a universidade? Então, a universidade sabe porque foram inúmeros editais que a universidade nos impôs a assinar vários editais que alguns não era necessário, pois impôs vários editais, mesmo a gente dando a justificativa, que é a certa da justificativa, eles repetiam os editais para a gente dar a mesma justificativa e muitos sem deferido e a gente entrar em recursos e até ligar para os assistentes sociais, né? Com relação aos atrasos que vocês estavam falando, isso vem sendo recorrente, os atrasos com relação aos auxílios? Então, os atrasos de auxílios só atrasavam de 3 a 4 dias, porém, esse foi um caso extremo que demorou muito mais, que demorou até o dia 21 para cair, né? Depois que a gente fez toda a campanha, foi que a gente pressionou a PROAI, e aí a PROAI, junto com o pró-reitor Edmilson, nos deu uma resposta dizendo que iria depositar esse auxílio até sexta-feira e para alguns até quarta, que é o caso do auxílio moradia também. Vamos conversar um pouquinho com o Michael, que é do DCE, da UFRN. O DCE está dando um apoio a esses estudantes também, não é isso? Sim, então, a gente tem tentado acompanhar, né, do jeito para saber essas questões. E nisso a gente convidou, inclusive, a Thalia para também dar essa entrevista e conseguir que os residentes tenham uma voz também nesse espaço que a gente foi convidado. E além disso, a gente está preparando algumas questões para fazer uma denúncia a mais em vídeo e também nota para ficar mais claro para a comunidade acadêmica do que se passou com os residentes, que não é algo que rolou só nesse mês e que não é algo que vai só para os residentes, mas também para toda a comunidade acadêmica que precisa dos auxílios. Bom, a gente entrou em contato com a universidade para ouvir a versão da UFRN através do pró-reitor Edmilson Lopes, da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, e ele mandou um áudio para a gente. Vamos ouvir o que ele disse sobre esse assunto. Boa tarde, eu quero agradecer em primeiro lugar à Rádio Universitária pela oportunidade de jogar alguma luz sobre esse fato que vem sendo comentado e que alimenta toda uma rede de fake news nas redes sociais que diz respeito a um suposto atraso do pagamento dos auxílios aos estudantes pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Em primeiro lugar, deixar claro que na UFRN os auxílios moradia, alimentação, creche, promissais, eles são pagos no próprio mês, ou seja, mesmo que nós pagássemos esses auxílios no dia 30, ainda não teríamos atraso, porque eles são pagos no próprio mês. Essa é uma prática administrativa seguida nas universidades federais, quase exclusivamente pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Temos notícia de que também a Federal do Maranhão faz isso. Por restante, os estudantes recebem esses auxílios junto com aqueles que recebem bolsas no mês subsequente. Então, o auxílio alimentação de janeiro na Unilab ou na UFAL é pago em fevereiro, na UFPB. Na UFRN nós pagamos no próprio mês, e geralmente no começo do mês. Então, se nós deixamos de pagar no dia 4, no dia 5, e pagamos no dia 10, no dia 15, alguém começa a dizer que tem atraso. Não existe atraso, né? Nós pagamos no próprio mês. Esse é um primeiro fato. O segundo, de respeito a esses auxílios, quer dizer, o que é o auxílio alimentação pago aos moradores das residências universitárias?
É um auxílio pago no valor de R$ 530 por mês aos estudantes e às estudantes que permaneceram nas residências por diversos motivos. Nós, na UFRN, autorizamos essa permanência, enquanto em outras instituições os estudantes foram mandados embora para casa, as residências foram esvaziadas. Na UFRN nós mantivemos isso. E, no primeiro momento, atendemos esses estudantes que têm demanda por alimentação, além da moradia, com kits de alimentação fornecidos pelo restaurante universitário. Quando isso, dada a dinâmica da pandemia, se tornou inviável, né, nós criamos esse auxílio e passamos a pagar aos estudantes. Pagamos 10 meses, né, os estudantes moradores das residências universitárias e a uma parcela dos estudantes que são beneficiários do auxílio moradia, que é como se fossem residentes, né? Não estão na residência porque quando se candidataram a uma vaga na residência não havia lugar para a sua inclusão, né, lá na residência. Então, isso é um dado concreto. A outra coisa, nós temos no momento em torno de 120, 125 estudantes que permaneceram nas residências, porque nós temos esses estudantes foram selecionados posteriormente através de edital coordenado pelo nosso serviço social e também pela nossa divisão, pela nossa diretoria, pela nossa divisão, né, de assistência à saúde do estudante, que limitou em 30% o total dos estudantes e das estudantes que poderiam retornar para as residências devido às questões de distanciamento social e às orientações dos órgãos de saúde. Importa ressaltar que uma parte desses estudantes são conselheiros e são conselheiras. Esses recebem R$ 400, além dos 530, recebem R$ 400 de uma bolsa de apoio técnico, exatamente por contribuir com a gestão das residências universitárias. Esses aí são em torno de 20, 25 estudantes. Esses quase todos permaneceram, ou uma grande parte deles permaneceram na residência. Então, desses 120 estudantes, se nós fizermos uma conta rápida, em 2020, você teve 5.300 do auxílio alimentação, mais 4.800 a bolsa de apoio técnico para pelo menos uma parcela de 20 estudantes, mais R$ 1.200 do auxílio instrumental, a aquisição de equipamento ITI, e mais R$ 300 do auxílio inclusão digital, porque mesmo esses estudantes morando em residências que têm tanto equipamentos de informática quanto redes de Wi-Fi, foi autorizado pela universidade o pagamento desse auxílio para que os estudantes em situação de mobilidade, eles pudessem acessar redes e adquirir pacotes. Então, esses estudantes receberam, uma parte deles receberam, no ano passado, R$11 mil. Então, é quase o dobro do que recebe, por exemplo, uma família de auxílio emergencial para lidar com as consequências do desemprego e da vulnerabilidade de toda uma família. E uma família que não tem energia, que não tem rede de Wi-Fi, que não tem água e que tem que, com esse recurso, se haver com todas essas demandas de uma vida. Então, essa é uma primeira coisa a ser informada para o público em geral. A segunda coisa é que nós pagamos esses auxílios no próprio mês. Nós nunca pagamos com atraso os auxílios na universidade. Por quê? Pelo simples fato de que, enquanto que as bolsas acadêmicas, bolsa de apoio técnico, nós pagamos no mês subsequente, os auxílios nós pagamos, né, concedemos, depositamos na conta dos estudantes até o último dia do mês, ou seja, pagamos no próprio mês, não há atraso nenhum. Costumeiramente, nós fazemos isso nos 5 primeiros dias do mês. Entretanto, quando se inicia um ano novo, é toda uma nova demanda de cadastramento de matrizes, de cadastramento dos próprios estudantes e também de busca por fontes orçamentárias alternativas, além do penais, com a realocação de recursos para pagar isso. Então, graças ao empenho de servidoras e servidores excepcionais que a UFRN tem, nós tivemos recursos para garantir o pagamento dessas bolsas e desses auxílios já em janeiro. Para você ter uma ideia, nesse momento, na maioria das universidades, não há expectativa de receber no início de fevereiro. Nós já pagamos todos os auxílios, todos, repito, na UFRN, todas as bolsas e todos os auxílios.
Os estudantes do auxílio alimentação começaram a receber, isso no dia 20, 21. Os estudantes da UFOB, da Unilab, da UFAL, não têm expectativa de recebê-lo nem nos primeiros 10 dias de fevereiro. Nós fizemos isso na UFRN porque aqui nós, como já dissemos, temos essa realocação de recursos que é feita não pela atividade excepcional de um ou outro pró-reitor, mas pela dedicação, pelo empenho dos servidores da Pró-Reitoria de Administração, de trabalhadores que estão desenvolvendo suas atividades laborais em casa, sem poder consultar um ao outro a respeito das listagens de pagamento. Então, nós vamos cadastrando e vamos esperando que os recursos estejam disponíveis, porque nem sempre ter a disponibilidade orçamentária é ter a disponibilidade financeira. Então, isso é super importante ter em mente. Mas nós já temos a confirmação do Ministério da Educação que, para o ano de 2021, os recursos do PENAIS, que é o Programa Nacional de Assistência Estudantil, estão garantidos. Essa é uma boa notícia, porque pela primeira vez em anos, nós não teremos o contingenciamento dos recursos da assistência estudantil. Então, nós passaremos a receber e ainda melhor receberemos todos os recursos em 12 avos, né? Porque geralmente esse recurso inicialmente recebia-se em 18 e até 20 avos. Então, isso é uma coisa importante a ser chamada a atenção. Então, o que teve, na verdade, que se viu de mote para toda uma campanha que o objetivo, a gente sabe, é político, né? De fazer disso uma disputa política, o que é triste, o que é pobre, porque, na verdade, o que se termina com isso trabalhando-se pela deslegitimação da própria instituição que acolhe, né, e que faz todo um esforço, e que não é um esforço dos gestores, simplesmente, mas um esforço de toda a comunidade, dos servidores. Pegou-se isso como um fato para a disputa política menor, né? Eu acho triste. E começou-se a repetir essa conversa de atraso, né? Isso é uma daquelas coisas que parece que confirma a tese de que uma mentira sendo repetida muitas vezes se torna verdade. É triste, mas fazer o quê? Nós vamos continuar trabalhando pela inclusão, pela incorporação dos estudantes e das estudantes na universidade, e contando para isso com o apoio, com o empenho, com a abnegação dos nossos trabalhadores e trabalhadoras que têm nas suas atividades na Pró-Reitoria de Administração, por exemplo, feito e estabelecido como prioridade o atendimento das demandas dos estudantes. É isso que eu queria esclarecer, aproveitar a oportunidade para mais uma vez agradecer a rádio e de público agradecer o empenho e o comprometimento dos servidores da Pró-Reitoria de Administração, em especial da Diretoria de Contabilidade e Finanças. Bom, ouvimos aí a palavra da universidade, né, do pró-reitor Edmilson Lopes, pró-reitor da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Agora com vocês. É fato isso, desse não atraso da universidade? Infelizmente, né, o pró-reitor vem falar uma mentira, que ele falou que a gente está mentindo, mas é triste ele achar que é uma luta política os alunos querer o seu direito assegurado de se alimentar. Isso que é triste, o pró-reitor não saber a realidade dos estudantes que estão lá dentro, porque pouquíssimos foram os conselheiros que ficaram na residência. Então ele não sabe da realidade, o pró-reitor vem dizer que a gente está mentindo, fazendo uma luta política, porque não é luta política nenhuma, porque são mais de 90 pessoas que estavam passando necessidade, isso está comprovado, se você for olhar nas redes sociais, no WhatsApp, a gente vai provar isso. Então não é uma luta política, é triste ele inventar isso, dizer que a gente está mentindo, e ele vir numa rede que é para universitários, onde a gente teve muita adesão de vários professores, do Departamento de Geografia, do MD, do próprio EAG. Então a gente fica muito feliz pela campanha e dizer ao pró-reitor que ele precisa saber a realidade dos alunos que estão lá dentro, que isso é necessário. Quando ele fala que a gente ganhou mais de 11 mil, alguns sim, outros não, até porque várias pessoas não pediram auxílio instrumental, várias pessoas não pediram auxílio digital e várias pessoas como eu não têm bolsa de apoio técnico, nem extensão, nem pesquisa. Então, é uma coisa que ele tem que saber da realidade dos alunos que estão lá dentro, que passou essa dificuldade em 20 dias. E agora daqui para frente, quais as ações que vocês pretendem desenvolver daqui para frente para que não volte a acontecer esse tipo de coisa?
Então, a ideia que o DCE tem tido é continuar fazendo, enquanto isso ocorrer, né, as denúncias em relação a isso, porque se o pró-reitor está dizendo que essa é a política da universidade, não está atrasado, os estudantes passaram 10 dias comendo feijão, arroz e manga na residência. Então, existe um problema na política da universidade em relação aos auxílios, porque se os estudantes têm um atraso e eles não têm para onde recorrer esse dinheiro, então a universidade precisa rever essas questões. E assim, eu acho infeliz a forma como o pró-reitor coloca, que são fake news, porque os estudantes foram até ele, pediram e falaram sobre a situação e colocaram. Os residentes chegaram a fazer uma campanha de arrecadação de alimentos, que arrecadou muitos alimentos, e eu não sei que fake news é essa que faz campanha para arrecadar, e como a Thalia colocou, né, vários setores ajudaram também. Eu também queria fazer aqui a denúncia do deboche que o pró-reitor fez a uma residente lá da residência biomédica, de falar que ela estava enchendo os Pacová porque estava perguntando para ele quando provavelmente cairia o auxílio. E outra denúncia também é que no semestre passado foi prometido o auxílio inclusão digital, que consistia em dar chips para os estudantes para garantir que eles conseguissem ver as aulas. O semestre acabou, esses chips nunca chegaram e estão chegando agora para alguns estudantes. Então, se a pró-reitoria quer garantir os semestres remotos com auxílios, a gente tem que analisar que não está sendo feito da maneira correta. Bom, ouvimos aqui as duas partes, vamos aguardar que esse problema realmente a universidade coloque como prioridade para resolver, porque lida com vidas e a gente sabe da seriedade da UFRN com relação principalmente a essa questão dos estudantes, e fica torcendo que isso não volte a acontecer e que vocês, enfim, esse problema se resolva o mais rápido possível. Ouvimos aqui as duas partes, né? Agradecer a participação hoje aqui no Jornal da Educação de Michael Castro, coordenador de Arte e Cultura do DCE, e da Emiliane Thalia, que é aluna residente da Residência Central da UFRN. Agradecer também a disponibilidade do pró-reitor Edmilson Lopes, da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Repito, a gente fica aqui aguardando que isso seja resolvido da melhor forma possível, porque, enfim, é bom para todo mundo, bom para a universidade, bom para os estudantes. Acho que todo mundo está querendo caminhar num só sentido. Teve esse pequeno desvio, mas eu acho que é importante a gente discutir, né, a gente se pronunciar, e a universidade é esse espaço plural que permite que discutamos problemas e resolvamos eles. Eu acho que é por aí. Gente, muito obrigado pela participação de vocês aqui hoje no Jornal da Educação, viu? De nada, a gente que agradece. Agora, 12:03. Vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurne Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse o www.adurne.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurne Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12:30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até a próxima sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.